Naquela noite, a chuva parecia querer apagar tudo. Cada gota caía pesadamente sobre a estrada deserta. Antônio dirigia devagar, suas mãos segurando firmemente o volante enquanto pensamentos sobre sua mãe se misturavam em sua mente. Sua mãe estava ficando cada vez mais fraca, e Antônio sempre tentava voltar para casa o mais rápido possível para cuidar dela, apesar de seu trabalho cansativo. Ele suspirou, seus olhos cansados olharam para o relógio no painel. Faltavam apenas cerca de 20 minutos para chegar em casa. O som da chuva batia continuamente no teto do carro, e trovões ressoavam ao longe. Antônio não conseguia parar de pensar na solidão de sua mãe, deitada sozinha em sua cama. Naquele momento, um feixe de luz do farol do carro iluminou a pequena figura parada à beira da estrada. Ele se assustou. Seus olhos se arregalaram ao perceber que a silhueta era de uma criança. Ela estava encolhida debaixo da chuva torrencial, sem capa de chuva, sem guarda-chuva, completamente encharcada, com os braços cruzados em torno de si para tentar se proteger do frio cortante da noite. Antônio freou bruscamente. O carro deslizou levemente na estrada e, em questão de segundos, ele parou a poucos metros da criança. Seu coração batia forte e pensamentos confusos passavam por sua cabeça. No meio da noite, como uma criança poderia estar sozinha aqui? Ele saiu do carro, abriu a porta sem hesitar e o vento frio o atingiu de cheio, fazendo-o tremer. A chuva continuava a cair, mais forte a cada segundo, e o céu estava escuro como breu, com apenas os faróis do carro iluminando o menino. Antônio se aproximou, tentando controlar sua preocupação. — Ei, o que você está fazendo aqui? Sua voz estava mais alta do que o normal, para se sobrepor ao som da chuva e do vento. O menino levantou os olhos para ele, grandes e cheios de lágrimas, mas não havia medo neles, apenas uma tristeza profunda. — Eu estou perdido, ele disse em voz baixa, quase como um sussurro na escuridão. Sua voz trêmula misturava-se com o som das gotas de chuva batendo na estrada. Antônio se agachou com o olhar preocupado voltado para a criança à sua frente. Ele estava encharcado, seus lábios estavam roxos de frio e seu corpo estava trêmulo, com roupas rasgadas que fizeram o coração de Antônio apertar. — Como você veio parar aqui sozinho? Ele perguntou novamente, mas o menino não respondeu de imediato, apenas olhou para o chão. Antônio rapidamente tirou o casaco e o colocou sobre os ombros do menino, tentando protegê-lo do frio cortante. — Você vai ficar bem, entre no carro, eu vou te levar para casa em segurança, ele disse, guiando o menino para o carro. O menino não disse nada, apenas entrou no carro obedientemente. Antônio fechou a porta e olhou ao redor. A estrada estava completamente deserta, sem sinal de que alguém estivesse procurando a criança. Uma sensação estranha tomou conta dele, mas ele afastou esses pensamentos, concentrando-se em aquecer o menino e garantir sua segurança. — Onde fica sua casa? Antônio perguntou enquanto o carro começava a se mover. O menino ficou em silêncio por um momento, como se estivesse tentando se lembrar. — Eu não me lembro bem. A resposta fez com que a preocupação de Antônio aumentasse. — Como assim, você não se lembra? Ele perguntou novamente, incapaz de esconder a crescente inquietação em sua voz. Do lado de fora, a chuva continuava a cair como se quisesse apagar todos os traços. Mas Antônio sabia que aquela noite não era apenas sobre a tempestade ou uma criança perdida. Havia algo errado, uma sensação de que havia mais naquela história do que o menino estava contando. A chuva ainda caía lá fora, cada gota como lâminas afiadas caindo na estrada escura, tornando a atmosfera dentro do carro ainda mais tensa. Antônio olhou para o menino pelo retrovisor. A luz fraca dentro do carro era suficiente apenas para que ele visse os olhos tristes e vazios do garoto. — Qual é o seu nome? Ele perguntou, a voz rouca se misturando com o som da chuva. O menino ficou em silêncio por um longo tempo, como se estivesse pensando, ou talvez não quisesse responder. Finalmente, em uma voz fraca, ele murmurou: — Meu nome é Lucas. O nome soou no espaço silencioso como algo estranho. Lucas. Um nome muito comum, mas naquela noite chuvosa e fria, parecia ter um tom estranho, como se não fosse apenas o nome de uma criança perdida, mas um nome que escondia uma história misteriosa que Antônio não conseguia entender completamente. — Você está perdido há muito tempo. Antônio continuou a perguntar, tentando parecer calmo, mas no fundo não conseguia afastar a sensação de inquietação que aumentava. Lucas apenas olhou pela janela, os olhos ainda tristes, como quando Antônio o encontrou. — Eu não sei, ele respondeu lentamente, mas acho que já faz muito tempo.
Antônio sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Faz muito tempo, ele repetiu, incrédulo. Como poderia ser tanto tempo que o menino não se lembrava? Ele não tinha família? Antônio quis perguntar mais, mas achou difícil falar em uma situação como aquela. Eu não tenho casa para voltar. A frase do menino ecoou no espaço pequeno do carro como um raio, atingindo Antônio em cheio. Seu coração apertou. Cada gota de chuva batendo no vidro parecia empurrá-lo para uma sensação inexplicável. O que você disse? Sua voz ficou baixa, incapaz de esconder a confusão. Lucas virou-se para ele, os olhos cheios de lágrimas, mas não havia esperança neles. Minha mãe disse para eu encontrar um lugar seguro. Eu procurei por tanto tempo, mas ela ainda não voltou. O silêncio tomou conta do carro naquele momento. Antônio segurou a respiração, suas mãos apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. A mãe do menino o havia deixado? Ele não conseguia entender o que estava acontecendo, mas claramente havia algo muito errado. Onde está sua mãe? Eu vou te ajudar a encontrá-la. Antônio tentou manter a calma, mas a inquietação dentro dele só aumentava. Lucas balançou a cabeça, seus olhos pareciam vazios, sem esperança alguma. Eu não sei, só me lembro que ela foi para muito longe. A resposta saiu cheia de tristeza, como se Lucas não acreditasse que sua mãe voltaria algum dia. Antônio sentiu como se estivesse sendo puxado para uma história que ele não conseguia compreender. Aquele menino não estava apenas perdido, ele carregava uma dor profunda que ninguém poderia tocar. O silêncio dentro do carro tornou-se pesado, e tudo o que se ouvia era o som da chuva lá fora. Antônio não conseguia falar mais nada, seu coração estava cheio de compaixão pelo menino. Ele não conseguia imaginar o que Lucas havia passado. Não se preocupe, Antônio disse suavemente, sua voz gentil, mas também cheia de preocupação. Eu vou te levar para um lugar seguro. Vamos encontrar uma maneira de achar sua mãe. Mas no fundo, Antônio sabia que a situação não era tão simples. A história de Lucas estava cheia de mistérios, e Antônio sentia que havia um segredo ainda não revelado. Lá fora, a chuva continuava a cair, como se quisesse apagar todas as pegadas, e dentro de Antônio, os sentimentos confusos só aumentavam. Lucas não era uma criança comum, e aquela noite certamente seria uma noite que Antônio jamais esqueceria. O carro avançava lentamente, o ar dentro se tornava pesado e tenso. Antônio sentia que cada palavra de Lucas carregava um segredo que ele ainda não conseguia entender. O menino continuava sentado, com os olhos fixos na janela, sem expressão no rosto pequeno. Antônio não conseguia parar de pensar em tudo o que acabara de ouvir. A mãe do menino foi embora. Ele não tinha casa para voltar. Tudo parecia um enigma impossível de resolver. De repente, Lucas se virou para Antônio, sua voz fraca, mas cheia de peso. Sabe, eu já estive em muitos lugares procurando por minha mãe, ele disse, seus olhos ainda fixos em Antônio, mas havia algo em sua voz que fez Antônio sentir como se estivesse sendo puxado para outra dimensão. Antônio ficou em silêncio por um momento, sentindo a dor nas palavras do menino. Onde está sua mãe? Antônio perguntou, sua voz rouca de preocupação. Lucas ficou em silêncio por muito tempo, então suspirou suavemente, como se a dor fosse grande demais para ser expressa em palavras. Minha mãe, ela se foi para sempre. Eu só estou procurando um lugar seguro, como ela me disse antes de partir. Essas palavras atingiram Antônio como um raio. A mãe de Lucas havia falecido. Essa verdade o deixou atordoado. Ele sentiu seu coração apertar ao pensar que o menino havia vivido sozinho, vagando em busca de um lugar seguro no vasto mundo, sem ninguém ao seu lado. Uma dor silenciosa que ninguém poderia compreender. Eu já fui a muitos lugares, Lucas continuou, sua voz começando a falhar, seus olhos cheios de lágrimas, mas nenhuma caiu. Eu não sei por quanto tempo tenho procurado, mas minha mãe disse que onde houvesse pessoas boas, eu estaria seguro. Antônio não conseguiu conter suas próprias lágrimas. A história de Lucas era dolorosa demais, muito cruel. Ele não sabia o que fazer ou dizer para confortar o menino. Seu coração estava apertado, cheio de compaixão. Lucas havia passado por coisas que nenhuma criança deveria enfrentar. Antônio parou o carro no acostamento, virou-se completamente para olhar nos olhos de Lucas. Lucas, eu não sei por que você teve que passar por isso, mas eu prometo que não vou te deixar sozinho. Vou te levar para um lugar seguro. Você não precisará mais procurar. Lucas olhou para Antônio. Seus olhos de repente ficaram mais suaves, não mais vazios como antes.
Eu sei que você é uma pessoa boa, ele disse suavemente, seus lábios tremendo. Obrigado. Antônio não conseguiu segurar mais. Ele abraçou o menino com força, sentindo a fragilidade e a solidão de Lucas. Vai ficar tudo bem, Lucas. Antônio sussurrou, tentando conter as lágrimas. Eu vou te proteger. Na manhã seguinte, quando Antônio acordou, o menino Lucas havia desaparecido. A cama onde ele dormira estava vazia, sem nenhum sinal de que ele estivera lá. Antônio ficou desesperado, procurou em todos os lugares, mas não encontrou nenhum vestígio de Lucas. Ele correu até a delegacia e contou a história do menino perdido que encontrara na noite anterior. Após ouvir seu relato, o policial olhou silenciosamente para ele. Depois abriu um arquivo antigo, já desgastado pelo tempo. Você disse que o nome do menino era Lucas? O policial perguntou com uma expressão grave. Antônio assentiu, sentindo o coração bater forte. O policial colocou o arquivo sobre a mesa e abriu uma foto. Esse menino desapareceu há 10 anos após a morte de sua mãe em um acidente, ele disse. Antônio olhou para a foto e seu coração parou. Era Lucas, o menino que ele havia encontrado na noite anterior. Antônio não conseguia acreditar no que estava vendo. Mas o menino estava no meu carro, ele falou comigo. Ele gaguejou, incapaz de compreender o que estava acontecendo. O policial colocou a mão no ombro de Antônio, seus olhos olhando profundamente para ele, cheios de compreensão. Esse menino já se foi, mas talvez sua alma ainda esteja procurando paz, ele disse suavemente. Talvez na noite passada você o tenha ajudado a encontrar um lugar seguro. Antônio ficou em silêncio, tudo parecia girar em sua mente. O menino que ele havia passado a noite ajudando, que lhe contara tantas coisas dolorosas e profundas, não estava mais vivo. Mas de alguma forma Antônio sentia uma leveza em seu coração, como se tivesse cumprido uma missão importante, sem sequer saber que a tinha. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima.